Desde pequeno, eu sempre fui arrogante e dominador. Então, no meu primeiro dia de volta à família rica, o jovem mestre fingiu e, no íntimo, já planejava uma peça de bordel. Minhas irmãs nem se deram ao trabalho de perguntar. Quando começaram a me atacar, eu olhei para a irmã mais velha que insistia que eu pedisse desculpas. Eu simplesmente ri de raiva. Pedir desculpas. Eu bati com a mão na mesa com força. Só se ouviu um estalo. A superfície dura da mesa de mármore se quebrou instantaneamente. A mesa inteira se abriu com uma fenda assustadora. Eu quero comprar um braço. Você ainda vai protegê-lo? Eu já teria dobrado ele e colocado na mala. Tem mais coisas para resolver. Eu vou embora. Se estiver realmente entediado, vá verificar as câmeras. Aquela câmera enorme ali é só um enfeite? Todo dia é um espetáculo de irmãos. Só de olhar, dá náuseas. Quem não sabe pode pensar que vocês têm alguma preferência especial com um homem e 3 mulheres. As palavras ainda não haviam terminado. Eu me virei e saí. Com toda a raiva, bati a porta com força, ouvindo um estrondo. 2 portas grandes foram diretamente destruídas. Uma delas balançou e caiu. A outra caiu com um estrondo. Eu fui embora. Os 4 no salão tinham expressões de como se tivessem comido uma mosca, tão horríveis. O falso jovem rico, Mu Baixuan, ficou ainda mais apavorado, mas começou a chorar em voz alta. Irmãs, vocês ouviram isso? Ele disse que ia me dobrar e colocar na mala. Mas agora aqueles 3 apenas olhavam silenciosamente para a mesa quebrada. E olharam novamente para a grande. O mundo instantaneamente ficou sem. Assim que saí, fiquei atordoado. Com o bolso ainda limpo. Não tinha nenhum lugar para ficar. Nunca me preocupei antes. Não tinha nenhuma economia. Agora realmente não sei o que fazer. Não sei. Pensei por um bom tempo. Concluí que é melhor voltar para a casa de Mu por uma noite. Falou, faz. Eu imediatamente virei e voltei para a casa de Mu. Mu Yulu estava prestes a me provocar dizendo não é um boi. O resultado é que, ao ver o chão coberto de pedras quebradas, as palavras chegaram à ponta da língua, mas eu as engoli de volta. A primeira coisa que fiz ao voltar para o quarto foi verificar meus bens e eu achava que, de qualquer forma, teria que ultrapassar 10.000. O saldo na conta era de 250. É o fim. Esse número é simplesmente uma zombaria para mim. Eu sorri amargamente. Comecei a pensar em uma saída. Descobri que, além de saber ler, não sou bom em mais nada. Que se dane. Mesmo que o céu desabe, primeiro preciso tirar um cochilo. Algumas horas depois, o barulho de batidas na porta me acordou. Eu me levantei, ainda sonolento. Fui com a cara de sono abrir a porta. Chorando porque é um luto? Do lado de fora estava novamente a cara feia da Muyulu. Ela estava prestes a falar, mas eu a empurrei para o lado. Fale logo o que tem a dizer, ou solte o que precisa soltar. Não me atrapalhe o sono. Estou muito irritado agora. Se não fosse por essa sociedade regida pela lei, já teria agido. Diante de mim assim. Muyulu estava claramente um pouco assustada. Mas ela ainda assim se forçou a falar. Meus pais pediram para você ir até lá. Eu respondi preguiçosamente. Saí devagar e desajeitadamente. Assim que cheguei ao corredor, vi Mu Baixuan chorando. E os pais de Mu, com um rosto como carvão. Agora eu já sei o que está acontecendo. Mu Jie, olha o que você fez de bom. Nós, de boa vontade, te trouxemos de volta para casa. É assim que você nos retribui? O rosto do pai Mu está como o fundo de uma panela. Ele foi o primeiro a me atacar. Quem precisa da sua falsa bondade? Eu rebati diretamente. Você me trouxe de volta com a minha permissão, fazendo parecer que eu sou quem está implorando para voltar. É realmente ridículo. A mãe Mu estava tão furiosa que tremia. Seu dedo tremia enquanto me apontava. Ela parecia que ia desmaiar. Pare. O pai Mu gritou antes. Seus punhos estavam cerrados. Mas eu ainda parecia despreocupado. Ficar para quê? Se não pode sustentar, não reconheça. Agora que você me reconheceu, está fazendo essa cara. Isso é interessante? Mu Jie, quem te deu coragem para falar assim com seus pais? Seus pais adotivos te ensinaram assim a ter regras? Mu Vanglu foi a primeira a pular e me acusar. Eu corri em um passo rápido. Agarrei o colarinho de Mu Yulu. Começar a balançar. E encai. Continue falando. De qualquer forma hoje vou ficar até o fim. Você sabe como foram os dias que eu passei lá. Nem consigo ler livros. Todo dia é lavar roupa e cozinhar. Levar tapas e xingamentos é rotina.
Cometer um erro e não ter comida para comer. Eu conseguir chegar até aqui já é uma grande sorte. Vocês estão bem. E ainda estão aqui me criticando. Você realmente acha que eu estava lá aproveitando a felicidade? Eu gritei e dei um tapa em Mu e Lu. Em seguida, socos e chutes. Todo mundo ficou tão assustado que não se atreveu a se aproximar. Os pais de Mu queriam vir me puxar. Mas eu já havia perdido completamente o controle. Como um leão furioso. Quebrava tudo que via. Todos vocês, saiam! Eu gritei. Não quero mais ver vocês, esse grupo hipócrita. Todos na família Mu ficaram paralisados de medo. Nunca viram alguém tão fora de si como eu. Vocês tratam o filho dos outros como um tesouro. Eu sou menos que nada para eles. E agora ainda me perguntam por quê. Só parei quando já estava cansado de bater e cansado de xingar. Os móveis novos foram danificados novamente. Veja como todos eles ficaram obedientes. Eu pigarrei. Preparar para lançar o grande golpe. Então assim seja. Dê-me 1 milhão. Eu prometo desaparecer completamente da vista de vocês. A partir de agora, não terei mais nada a ver com vocês. Que tal? 1 ponto. Esse número ficou na minha cabeça. Não só por vários anos. Ainda pode abandonar completamente essa família cruel. Simplesmente lucrar. Os pais da família Mu se entreolharam. Seus olhares trocaram uma conversa complexa. No final, todos olharam juntos. Para Mu Baixuan, que estava tremendo. O pai Mu estava pensando em como se livrar dessa praga. Para acabar com os problemas para sempre valeu a pena. 1 milhão para você. Mas você se lembre disso. Daqui para frente, você não terá mais nada a ver com a família Mu. Sim, não venha mais por aqui. O pai Mu rangeu os dentes, com uma expressão decidida de finalmente se livrar de um grande problema. O pobre vindo do interior pode fazer alguma coisa de útil. Eu estava esperando por essa frase. Um sorriso divertido surgiu em um canto da boca. Está bem. O dinheiro caiu na conta. Vamos imediatamente tratar dos procedimentos. A declaração também foi escrita de forma clara para você. Não se esqueça do que foi dito antes. Minha identidade não é nada barata. Ao ouvir isso, Mu Baixuan sentiu-se aliviado por dentro, mas ainda chorando de forma falsa. Quão perigoso é estar sozinho lá fora. Você ainda deve pensar melhor sobre isso. Estou revirando os olhos por dentro. O que mais me irrita são essas performances de chá verde. Kim franziu levemente a testa. Que tal eu não ir mais? Todos os dias assistindo a esse espetáculo. Assim que as palavras saíram, todos os olhares se voltaram para mim. Seus rostos diziam claramente que você está louco. Mu Yulu foi a primeira a explodir. Saia logo, rápido. Não fique enrolando aqui. A família Mu não sustenta inúteis. Como se tivessem medo de que eu me arrependesse. Os pais Mu também concordaram rapidamente. Vou te dar agora mesmo. Vá fazer isso agora. Veja como eles estão nervosos. Eu estou rindo por dentro. Prefiro assistir a um espetáculo. Então mudei o tom da conversa. De repente eu sinto que 1 milhão parece um pouco. Que tal 2 milhões então? Afinal, este é o preço de romper os laços de sangue até quebrar os ossos. Isso é fraude. Mu Xiaoxiao ficou tão irritada que começou a pular. Ela me apontou e começou a gritar. Como você pode ser tão descarado assim? E ainda fala em romper laços de sangue. Você deve estar louco só de pensar nisso. Aquilo vale quanto afinal? Que tal eu pesar 2 din e te dar? Eu rolei os olhos levemente. Agora eu só reconheço dinheiro, não pessoas. A cara dura não é mais importante que um prato de comida. Isso é a verdade. Enquanto falava, estendi 2 dedos e os balancei. 2 milhões, não pode ser menos. Meu preço de liberdade. Sem negociação. Mu Baixuan ficou furioso na hora. Você deveria simplesmente roubar. O que meus pais têm não veio do nada. Você acha que merece? Eu finjo estar surpreso e abro bem os olhos. Lentamente acrescentou mais um dedo. Você me lembrou. 300 então. Roubar um banco é, afinal, crime. Mu Baixuan estava prestes a gritar de novo, mas foi interrompido por Mu Xiaoxiao, com medo de que ele aumentasse o preço para mim. O pai de Mu, ao ver isso, respirou fundo. Como se fosse 300 é 300. Sai agora. Nossa família Mu não se importa com isso. Eu estalei os dedos satisfeito. Parece que hoje vou enriquecer da noite para o dia. Na manhã de segunda-feira, eu acabei de entrar na escola e vi Mu Baixuan saindo de um carro de luxo. Seus olhos estavam cheios de orgulho e provocação. Não é o verdadeiro jovem mestre que foi expulso de casa? Como ele ainda tem coragem de vir à escola?
Ele está pensando na nossa taxa de patrocínio. Eu respondi com um sorriso radiante. Ai, Baixuan. Não se pode falar assim. A oportunidade de aprender é tão valiosa. Como se pode dizer que é um desperdício? Você, que é um estudante fracassado com uma família rica, certamente não entende. Não se apoie apenas no que você tem. Você despreza pessoas como nós, que lutam na base. Eu aumentei o volume de propósito. Instantaneamente, atraí a atenção de todos ao redor. Além disso, eu já te deixei o lugar do jovem mestre da família Mu. Você, um falso jovem mestre que tomou o lugar de outro. Agora você vai me privar até do direito de ir à escola? Eu dei um passo à frente. Meu rosto estava cheio de injustiça e desamparo. Desde que você me deixe ir à escola, eu até me ajoelharia para você. Por favor, eu imploro. Eu já te dei a identidade do verdadeiro jovem mestre. Você ainda quer me empurrar para a morte. Assim que essas palavras foram ditas, o ambiente imediatamente explodiu em agitação. Meu Deus! Então ele realmente é um falso jovem mestre. Ele fez com que os verdadeiros fossem embora. Se eu fosse um falso, eu já teria ido embora há muito tempo. Quem ainda se atreve a ser tão arrogante? Parece que está acostumado à vida de alta sociedade. Não consegue aceitar que é a versão do Pinduoduo de si mesmo, não é? Mu Baixuan ficou pálido. Não esperava que eu tivesse coragem de expor isso em público. Ele se apressou em se defender. Não é isso. Foi ele quem pediu 3 milhões aos meus pais para romper a relação. Não fui eu quem o forçou a sair. Eu já estava feliz por dentro, mas por fora estava prestes a desmoronar de tanta injustiça. Ele discretamente limpou os olhos. Instantaneamente, seus olhos se encheram de lágrimas. É claro que você está sempre me atacando. Agora ainda quer inverter a situação? Sua família toda te protege. O que eu posso fazer? Eu também estou desesperado. Se eu não for, vou esperar? Mu Baixuan ficou completamente confuso com o que eu fiz. Provavelmente está xingando por dentro. Esse cara deve estar doente. Há alguns dias, ele ainda parecia um louco. Agora, que fraqueza é essa? É simplesmente descarado. Naquele dia, Yan Tian, o falso jovem rico da alta sociedade, estava intimidando o verdadeiro jovem rico. Forçou o outro a sair nu, e o boato se espalhou por todo o campus. Muitas pessoas que já estavam insatisfeitas com Mu Baixuan vieram se aproximar de Yuan Ao. Todos afirmaram que, no futuro, iriam me apoiar. Não deixarei ninguém me intimidar. O que aconteceu na sala de aula? A cena de Mu Baixuan na sala de aula. Ele estava tão irritado que quase quebrou a caneta na mão. Aquela expressão nos olhos parecia querer me despedaçar ali mesmo. Minha vida agora está bastante confortável. Todos os dias, não só os colegas me ajudam com entusiasmo. Até os professores têm me tratado com especial atenção. E tudo foi por causa de um único golpe crítico meu. No teste, fui diretamente promovido ao primeiro lugar da série. Quando o boletim saiu, foi um choque. Mu Baixuan ficou paralisado no ato. Seus olhos estavam arregalados como se fossem de bronze. Ele repetia isso incessantemente. Como isso é possível? Como pode ser assim? Dentro dele, uma tempestade de emoções se formou. Em seguida, veio uma raiva desesperada. Esse cara definitivamente está fazendo drama. Caso contrário, como ele poderia tirar uma nota assim? Ao pensar nisso, ele imediatamente começou a agir. Ele avançou furiosamente até a frente do professor. Professor, eu denuncio Mu Ge. Ele colou na prova. O professor o questionou com uma expressão séria. Aluno Mu, você tem provas? Claro que tenho. Mu Baixuan rapidamente tirou a mão. Mostrou meu trabalho anterior. Quando ele chegou na minha casa, eu vi as notas. Definitivamente não era o primeiro lugar. Ele costumava ser o último da classe. O professor pegou o celular. Ao ver aquelas questões erradas, seu olhar instantaneamente se tornou frio. Se isso for verdade, você realmente não poderia ser o primeiro. Eu vou investigar isso a fundo. Ele caminhou diretamente até mim com o celular na mão. Questionou com voz grave. Mu Ge, explique como você conseguiu ser o primeiro. Eu estava com o rosto completamente tranquilo. Professor, isso precisa de explicação? Eu tirei a primeira nota por conta própria. Será que a caneta tem sua própria vontade? O professor claramente não acreditou. Deu um olhar para Mu Baixuan. Mu Baixuan entendeu a mensagem. Imediatamente coloque o pano para baixo. Projete o conteúdo do celular na lousa. O professor questionou severamente. Esta é a sua questão de um mês atrás. Errou em algo tão simples.
O que te faz achar que vai tirar nota máxima desta vez? Eu dei uma leve risada. Professor. O cuco ocupa o ninho da pega. Não quero revelar minha verdadeira força. Isso é muito razoável. Dito isso, eu lancei um olhar de lado para Mu Baixuan. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Mu Baixuan gritou de forma provocativa. Deixe claro que não trapaceei. Eu ri baixinho. Quem faz a alegação, apresenta a prova. O que isso tem a ver comigo? Minha inocência não precisa de provas. Quem é inocente permanece inocente. Isso é apenas uma argumentação forçada. Mu Baixuan arregalou os olhos, com um rosto cheio de descontentamento. Isso ainda não acabou. Ele fixou seu olhar ardente em mim. Quer me devorar vivo. Você não acha que é assim? Então que todos sirvam de testemunha. Os professores vão refazer a prova e você fará sozinho. Desde que você ainda seja o primeiro. Eu vou te pedir desculpas na frente de toda a escola. E ainda te compensarei com 10 milhões a mais. Ouça, 1000 pontos. Esse assunto eu aceito. Mas eu aparento estar tranquilo, pode. No entanto, você prejudicou minha reputação. 10 milhões ainda não são suficientes. Pelo menos 20 milhões. Se você se atreve a dar, se atreva a receber, que tal? Eu calculava mentalmente. Só crianças fazem escolhas. Eu, claro, ganho fama e lucro ao mesmo tempo. Meus colegas ao redor ficaram impressionados com minha confiança. Começaram a sussurrar. Você se atreve a aceitar isso? Você está confiante demais, não é? 20 milhões. Que tipo de aposta divina é essa? Mu Baixuan soltou uma risada fria. E se você não conseguir o primeiro lugar? Você deve sair desta escola. Nunca mais apareça na minha frente. E saia rolando. As palavras dele estavam cheias de provocação. Eu, por outro lado, sorri com total indiferença. Questão de ações. Prepare 20 milhões. Eu posso gravar isso. Não tente dar calote. Se na hora de perder você não conseguir pagar e ainda chorar, vai ficar feio. Como eu não percebi que era tão fácil ganhar antes? Se soubesse antes, teria cavado mais alguns buracos. Parece que as pessoas da família Mu são todas ingênuas. Ou talvez simplesmente realizar o primeiro experimento de pesquisa deles. Mu Baixuan também tem 20 milhões. Então os pais dele não teriam ainda mais, ao pensar nisso. O canto da minha boca se ergueu num sorriso malicioso. Os fundos para a bebida da família Mu e os pagamentos já estão prontos. Número 2, número 3, ainda vão jogar ponto por 20 milhões. Eu comecei o exame individual. Em pouco tempo, entreguei a prova. Todos os curiosos estavam reunidos do lado de fora da sala de exame, esperando ansiosamente que os professores corrigissem e divulgassem as notas. Finalmente, os professores se levantaram repentinamente, emocionados. Todos exclamaram em uníssono. Gênio! Mu Ge é definitivamente um gênio. Mu Baixuan ouviu isso. Ele assentiu, incrédulo. Ele revisou a prova repetidamente. O medo se transformou em surpresa, seu rosto estava perplexo. Finalmente, em desespero, ele recuou um passo por instinto, murmurando para si mesmo como isso é possível. Como Mo poderia tirar nota máxima em todas as matérias? Esta notícia explodiu como uma bomba entre a multidão. Nota máxima em todas as disciplinas. Será que na última prova eles deixaram passar de propósito? É só para não ser alvo de comentários. Parece que Mu Baixuan não suporta ver o verdadeiro jovem mestre sendo melhor que ele. Ge deve estar difamando alguém de propósito por trapaça. Só por causa de uma palavra de Mu Baixuan. O professor já suspeita de seus próprios alunos. Eu realmente vou agradecer. Eu estava de pé ao lado ouvindo tudo que as pessoas diziam por dentro, meu coração floresceu de alegria. Não apenas provou a própria força e ainda ganhou 20 milhões. Isso fez com que todos vissem claramente a verdadeira face de Mu Baixuan. Realmente é uma jogada que traz 3 benefícios. Neste momento, o rosto de Mu Baixuan já estava horrível ao extremo. Seus olhos estavam arregalados. Seu rosto expressava um impossível. Mu Baixuan, furioso, correu até mim. Sua voz, por causa da agitação, tornou-se aguda e estridente. Por quê? Com que direito você consegue a nota máxima? Eu levantei a pálpebra, com uma expressão de quem acha que é natural. É estranho conseguir a nota máxima? É tão estranho eu tirar nota máxima. Você nunca ouviu falar em estudar com esforço para tirar nota máxima. Eu não sou esse tipo de peixe salgado que só enrola esperando se formar. Os professores ao lado ouviram isso. No fundo, pensaram, caramba, isso é realmente Versalhes. Eles nunca tinham visto um aluno tão dedicado. Por um momento,
começaram a me elogiar sem parar. Nesse momento, o professor San da turma avançada aproveitou a oportunidade. Ele olhou para o professor Song com um toque de provocação. O professor Song, você suspeita de um aluno sem nenhuma base. Não é um pouco precipitado? Basear-se apenas na palavra de outra pessoa para tirar conclusões. O professor San imediatamente se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de admiração. Colega Mu, venha para nossa turma. Eu garanto que aqui não temos essas coisas tóxicas. Eu mantive um sorriso apropriado. Seu professor, agradeço pela sua generosidade, mas eu preciso resolver alguns assuntos pessoais primeiro. Eu fui até a frente de Mu Baixuan, com um tom firme 20 milhões. Além disso, você na frente de toda a escola, admitiu que está com ciúmes de mim. Peça desculpas. O rosto de Mu Baixuan ficou lívido. O rosto de Mu Baixuan estava pálido. Mas ele só pôde ser forçado a tirar um cheque de 20 milhões da bolsa. Aqui está. Um pedido de desculpas. Está sonhando. Eu sorri levemente e peguei o cheque. Não é bem-vindo. Antes que ele terminasse de falar, eu levantei a mão e dei 2 palmadas no rosto de Mu Baixuan. Todos ficaram em choque e eu, como se nada tivesse a ver comigo, esfreguei as mãos. Sua cara é realmente grossa. Bati até minha mão doer. Em seguida, eu me virei para o professor Song. Com uma expressão séria, comecei a falar. Professor Song, suas suspeitas infundadas me causaram um grande incômodo. Decidi aceitar o convite do professor San. Transferir para a turma de elite. A sala ficou em alvoroço. O rosto do professor Song estava pálido e verde. O professor San estava radiante. A notícia de que Mu Baixuan foi agredido voou rapidamente. Rapidamente chegou aos ouvidos de Mu Xiaoxiao. O sinal da terceira aula acabou de tocar. Mu Xiaoxiao, furiosa, correu até a porta da sala de aula. Com uma grande presença. MG, você, saia daqui. Quem te deu permissão para intimidar Baixuan? Baixuan estava com os olhos vermelhos. Parecia um servo assustado seguindo Xiaoxiao, com uma expressão tão injustiçada que não conseguia chorar. Ele ainda estava atuando, falando de forma hipócrita. Irmã, isso realmente não pode ser culpa do irmão. Na sala de aula, eu mal conseguia manter os olhos abertos, assistindo ao espetáculo de irmãos. Por dentro, eu ria sem parar. Os colegas de classe não podiam mais suportar. Começaram a murmurar em voz baixa. Este Baixuan é interessante. Ele claramente estava acusando os outros de trapaça. E agora ainda tem a cara de pau de se fazer de vítima. Exatamente. Naquele momento, ele estava tão convicto. Se MG puder provar sua inocência, ele deveria se desculpar publicamente e ainda pagar 2 milhões. E agora, veja só. Não só não se desculpa, como ainda acusa os outros primeiro. Ele tem uma cara de pau incrível. Esses murmúrios certamente não escaparam dos ouvidos de Xiaoxiao. Ela caminhou diretamente para a sala de aula, franziu a testa e perguntou: o que vocês estão dizendo sobre trapaça? Afinal, o que está acontecendo? Um colega não conseguiu se conter e se levantou. Depois de explicar com um toque de sarcasmo, Mu Xiaoxiao ficou atordoada. Ela virou a cabeça para olhar o relógio. Um brilho de surpresa passou por seus olhos. Você é realmente o primeiro? Eu não olhei para trás. Respondeu calmamente uma frase. Se eu não sou o primeiro, você é? Vou enlouquecer até a saída da escola. Não atrapalhe os colegas na aula. Depois de dizer isso, eu arrumei o cabelo e continuei lendo. No segundo seguinte, Mu Xiaoxiao puxou Mu Baixuan e foi embora. Eu estava com uma expressão confusa. Essa pessoa não ficou furiosa. Sair da sala de aula. Mu Xiaoxiao olhou para Mu Baixuan com um olhar avaliador. O que eles disseram é verdade? Como uma alta posição na sede da academia, ela sabia muito bem o que significava ser o primeiro em termos de força e glória. Mu Baixuan percebeu o olhar hostil de Mu Xiaoxiao. Seu coração deu um salto. O vaso quebrado é quebrado. Ele começou a gritar excitado. Irmã, você não acredita em impostos. Eu já levei uma surra e você ainda desconfia de mim. Assim que terminei de falar, ele se virou e saiu correndo. Mu Xiaoxiao não o seguiu, mas foi direto procurar o diretor. Com o diretor, ela entendeu detalhadamente a situação. Quando confirmou que eu ganhei com nota máxima, seu rosto mostrou pela primeira vez uma expressão de surpresa. Gênio acadêmico. Ver Mu Xiaoxiao novamente foi após a escola. Eu acabei de chegar ao portão da escola, quando ela me bloqueou o caminho. Eu levantei as pálpebras.
E respondi de forma irritada. Fale logo o que tem a dizer. Não me atrapalhe. Meu coração aluga. As pessoas não têm o que. Os olhos de Mu Xiao estavam cheios de confusão. Por que você não disse antes que suas notas eram tão boas? Por que esconder isso de todos? O tom dela era como se eu fosse um criminoso. Eu a conheço muito bem. Uma pessoa que adora gênios e despreza os fracos. Eu cruzei os braços, olhando para ela com um sorriso. Por que eu deveria te contar? Se eu contar, você pode me dar um prêmio? Mu Xiao pronunciou cada palavra pausadamente. Desde que você diga. Meus pais com certeza não vão te deixar em casa. Ela parece achar que essa é a razão pela qual eu escondo minhas fraquezas. Eu a observei de cima a baixo. Você está doente ou algo assim? Eu realmente gosto daquela casa. Você está segurando incenso? Eu estava com uma expressão de desdém. Se a cabeça não funciona, é complicado. Não me enjoa aqui, tudo bem? Eu a empurrei com força. E fui embora. Assim que cheguei em casa, não consegui esperar para ligar o computador, usando o sistema para pesquisar os projetos de experimento de. Quando descobri que ela estava pesquisando na área de chips, um brilho astuto passou pelos meus olhos. Oi. Não acabou de cair direitinho na minha mira. Soltei uma risadinha. Imediatamente comecei a escrever o artigo. Depois de terminar, enviei diretamente para o grupo de pesquisa da escola. No dia seguinte, o líder do grupo de experimentos da faculdade veio pessoalmente procurar Chan, estudando Mingau. Eu já li sua tese. Simplesmente maravilhoso. Mas há alguns detalhes que não entendemos. Para aprofundar a pesquisa, eu o convido sinceramente para se juntar ao nosso grupo de projeto experimental. Eu estava esperando por essa frase. Aceitei na hora assim que entrou no grupo de pesquisa. Eu então fui com tudo. Modifiquei a máquina com habilidade. Triângulo preto apontando para a direita calibrando os parâmetros. Em menos de meia hora já conseguiu desenvolver um pequeno chip, até menor do que o que eles pesquisaram antes. Todos ficaram pasmos. Mal posso acreditar nos meus olhos. A amiga de Mu Xiao brincou, colocando o braço sobre seu ombro. Ouvi dizer que este é o verdadeiro jovem mestre da sua família. Vocês têm coragem de jogar fora um gênio como ele? Ele já conheceu Mu Baixuan. Não passa de alguém sem estudo nem habilidade, sem nenhum estilo familiar. E as três filhas da família são todas cientistas. Mas esse irmão que apareceu do nada é tão incrível. Mu Xiao, irritada, afastou a mão da amiga. O olhar, no entanto, estava fixo em mim. Assim que os resultados dos testes saíram, toda a sala ficou em choque. Porque o chip que eu fiz tem uma velocidade extremamente rápida. Ele pode até competir com os melhores chips do exterior. Em certos aspectos, ele está muito à frente. Canção pastoral. Você é incrível. Você é simplesmente um gênio. Todos olham para mim com admiração, mas eu apenas sorri levemente. Eu costumo gostar de pensar em coisas aleatórias. Eu só vi que o seu grupo de pesquisa tinha materiais. Então, decidi experimentar. Mu Xiao já ficou chocada comigo 2 vezes seguidas. Ela saiu com uma expressão complexa no rosto. Você fez isso de propósito. Ela não pôde deixar de questionar. Se não foi de propósito, como explicar que eu de repente mudei assim logo após romper? Eu ouvi uma risadinha. De propósito. O quê? Vocês realmente postaram um anúncio recrutando gênios. Eu rompi com vocês há uma semana. Será que eu ainda posso? Você pode aceitar que Mu Baixuan é uma pessoa? Não posso aceitar que sou um alcoólatra. Mu Xiao não vê nada nos meus olhos. E não vê nem um pouco de emoção. É como se tudo isso não tivesse a ver comigo. A pesquisa deste chip é suficiente para atrair investimentos de nível nacional. Porque fui eu quem desenvolveu de forma independente. Os outros não têm objeções. Pelo contrário, apoiam meu desejo de empreender. Mu Xiao observa isso. Ela apertou os dentes de raiva. Ela estava extremamente insatisfeita por dentro. Por que eu, que sofri por tantos anos, não tenho progresso algum? Este que foi expulso de casa. O irmão, no entanto, conseguiu facilmente. Eu segurava o relógio. Sorri levemente. Na verdade, eu também estou disposto a compartilhar com as irmãs mais velhas. Vou tornar os dados públicos em breve, para facilitar a pesquisa de todos. Mas essa patente eu aceitarei sem cerimônia. Esta notícia se espalhou pela família Mu como o vento. Aqueles familiares que costumam se sentir superiores. Neste momento, todos estavam com expressões de choque e incredulidade. Este homem. Seus métodos são realmente brilhantes. Mu Nianian balançou a cabeça e suspirou.
Ela definitivamente não acredita que eu possa conseguir esse resultado sozinho. Ele com certeza é um ladrão, que roubou nossos resultados de pesquisa. Mu Xiaoxiao se levantou lentamente do sofá. Seu olhar era profundo e resoluto. Seu olhar era intenso. Você está errado. Aquela tecnologia foi criada na frente dele. Na frente de todos nós. Aquilo é um resultado apenas dele. Não tem nada a ver com ninguém de nós. Mu Wanglu ficou surpresa, arregalando os olhos. O que você quer dizer é? Aquele caipira vindo do interior tem um talento natural. O rosto do pai Mu estava sombrio como o céu antes de uma tempestade. Ele estava com uma expressão sombria. Se esse garoto realmente tem uma habilidade tão grande assim, por que ele não mostrou nada antes? Suas palavras estavam cheias de descontentamento e dúvida sobre mim. A mãe Mu soltou um resmungo frio. Ele tem talento. E daí? Será que ainda podemos mudar o destino da nossa família? Mu Xiaoxiao olhou para todos. Sua voz era calma, mas firme. As outras patentes que ele solicitou recentemente têm apoio do governo. Uma vez que tenha sucesso, só aquele chip já vale 30 bilhões. Queremos usar também tem que pagar 30 bilhões. A mãe de Mu gritou. Esse número claramente ultrapassou a imaginação dela. Ele está tentando nos irritar, não está? Mu Baixua no canto estava com os olhos flamejantes. Rangeu os dentes. Seu coração estava cheio de ciúmes. Por quê? Porque ele sabe fazer tudo. A família Mu claramente nunca o treinou. E eu estava relaxadamente sentado na varanda, observando os rostos pálidos da família Mu no sistema. Era extremamente satisfatório. O show começou. Eu entreguei diretamente um relatório para Shou Nian. Apontei os erros em sua pesquisa médica. E ainda veio acompanhado de uma solução. Quando Mu Nian recebeu o relatório, ela ficou completamente atonita. Ela não conseguia acreditar que essa coisa tinha sido escrita por mim. E Mu Wanglu recebeu um plano de inovação tecnológica, que não apenas resolveu sua emergência, mas também indicou a direção para pesquisas futuras. Ela regalou os olhos e olhou repetidamente. A visão que tinha de mim foi completamente transformada. Quando os membros da família Mu souberam disso, fiquei novamente atordoada, sem palavras. Quando fui bloqueada pelas 3 irmãs da família Mu na saída da escola, eu realmente não fiquei nem um pouco surpreso. 3 senhoritas. É realmente uma visita rara. Eu brinquei, com um olhar cheio de sarcasmo. Se houver algo, espere eu sair da aula. Depende do meu humor, depois falamos. Depois de falar, eu me virei e fui embora. Mas Mu Nian me bloqueou com um passo. Não finja que não sabe. Você sabe muito bem por que estamos aqui. Você está fazendo isso de propósito, não é? Você realmente não tem vergonha. Por que você nos enviou aquelas informações? Eu ri por dentro. No rosto, porém, não houve qualquer alteração. Eu só acho que gastar esse dinheiro com vocês é um desperdício. Quer que a escola revise novamente. Dê o financiamento para mim, uma estudante tão excelente. Mu Yulu ficou tão irritada que seu rosto ficou vermelho. Eu continuei a provocar. Eu não estou certo, mãe? Vocês 3, senhoritas. Segurando algo da família. Usando os melhores recursos. E no final, estudando gargalos todos os dias. Realmente, TS. Mu Wanglu com o rosto exposto. Já que você tem essa habilidade, por que não disse antes? Claramente poderia ficar na família Mu. O que você realmente está planejando? Devia ter dito antes. Rolei os olhos. Eu disse, vocês acreditariam? Além disso, eu não sou mais da família agora. Por que vocês ainda vêm me procurar? Querem que eu dê prestígio à família Mu? Nós. Mu Yulu ficou sem palavras de repente. Ai! Chega de nós. Eu acenei com a mão. Vocês ainda devem procurar pelo seu querido quarto. Ele é a verdadeira estrela futura da família Mu. Quanto a mim, sou apenas um transeunte. Calmo. Eu olhei para o relógio. Ai! Não vou mais ficar com vocês. Já perdi 3 minutos com vocês. É bom saber que tempo é dinheiro. As 3 irmãs Mu se entreolharam. Ninguém disse uma palavra. Mas eu já estava indo embora rapidamente. Mu foi atrás e tentou agir. Usou uma técnica. Mas foi impedido por Mu Nian. Chega, Ongli. Não se envergonhe mais, Tian Lian. O olhar dela estava fixo na minha silhueta, se afastando, profundo e complexo. Mu Yulu ainda estava lutando. Gritou desesperadamente. Me solta! Aquele garoto está arrogante demais. Eu preciso dar uma lição nele. Mu Nian permaneceu completamente impassível. Falou calmamente.
Vá dar uma lição nele. Você tem certeza de que não está se humilhando? Mu Yulu estava tão irritada que pulava. Como você pode ser assim? Eu sou sua irmã de sangue. Irmã de sangue não pode ser sem cérebro. Mu Nianian soltou a mão. Virou-se e caminhou em direção ao portão da escola. Vamos para casa primeiro. Esse assunto precisa ser planejado a longo prazo. Mu Xiao Xiao se aproximou. Perguntou com a sobrancelha franzida. Segunda irmã, o que vocês acham da credibilidade das palavras de Mu Jie? Isso a fez lembrar de coisas anteriores. Não sei. Nianian balançou a cabeça, mas se o que ele disse for verdade, então a nossa adoração anterior por Mu Baixuan não teria sido em vão. Mu Jie não se importa com os bens da família Ping Mu. Ele vai brigar com Mu Baixuan por atenção? Mu Xiao Xiao estava com uma expressão de confusão. Ao ouvir isso, Mu Vanglu explodiu de novo. Ele certamente irá. Aquele garoto é muito astuto. Não deixem que ele os engane. De intenções profundas e calculistas. Mu Nianian deu uma leve risada. Acho que você é ingênuo demais. Irmã mais velha. Você está me testando assim? Mu Wanglu estava insatisfeita, resmungando. Neste momento, Mu Baixuan perguntou do canto. Olhando para as irmãs discutindo, uma onda de raiva surgiu em seu coração. Ele não está tendo dias fáceis ultimamente. Por que o que aconteceu da última vez? Ele foi quase isolado por toda a escola? Todos perceberam o caráter dele. Além disso, eu estou em alta agora. As três irmãs Mu estão todas ao meu redor. Quem ainda se importa com ele? Mu Baixuan? A raiva que ele sente por dentro. Ele olhou para a foto do verdadeiro jovem mestre no celular. Ele enviou a foto diretamente para um grupo. Seu olhar estava cheio de ressentimento. Quem de vocês pode se livrar desse cara? Eu dou 30 milhões para vocês. O grupo instantaneamente explodiu em comentários. Essa é uma grande tentação. Mu Baixuan aumentou a oferta. Além disso, eu garanto que vou levar vocês para o exterior, longe de toda essa confusão, longe da terra. Assim que as palavras saíram, inúmeras pessoas no grupo já estavam se preparando, como se vissem montanhas de ouro e prata. Por isso, eu estava no caminho de casa. Fui bloqueado por um grupo de pessoas. Este lugar foi escolhido a dedo por Mu Baixuan. Não há câmeras de segurança. Eles fazem o que querem. O homem à frente estava esfregando as mãos, rindo de uma forma especialmente lasciva. Mu Jie, você diz que não irritou ninguém, mas acabou irritando nosso patrocinador. Isso não sou eu. Eu dei uma olhada ao redor. Realmente é monitoramento. Eu me espreguicei. Sorri de forma travessa. Parece que vocês querem experimentar a alegria suprema da vida. Haha. Então você também entende, né? Irmãos, vamos. Alguém na multidão gritou. Todos começaram a rir maliciosamente. Eu sorri. Tirei de minha mochila algo que já estava preparado. Um bastão de beisebol de aço puro com 1,50 m de comprimento. Um golpe com isso com certeza quebra ossos. Aquela turma, ao ver essa cena, instantaneamente ficou sem reação. Eu não ia dar tempo para eles reagirem. Eu atirei o bastão. Imediatamente, gritos de dor começaram a ecoar. Ai, esse soco desferido. Acho que vão ter que ficar deitados por um tempo. Eu brinquei. Aqueles caras estavam gritando de dor. Onde está a arrogância de antes? Diante da multidão. Eu não tinha intenção de ser gentil. O tempo estava passando rápido. O tempo estava se esgotando. Cada vez menos pessoas estavam se aproximando. Mas havia cada vez mais pessoas deitadas no chão gritando de dor. Vendo que a situação não estava boa, esse grupo imediatamente mudou de atitude. Um por um, eles se ajoelharam e imploraram por misericórdia. Como se tivessem visto um demônio. Meu Deus! Por favor, nos deixe em paz. Nós só estamos cumprindo ordens. Não tínhamos escolha. Eu não sou tão fácil de enganar. Tirei o celular e abri a gravação. Então vocês dizem que estão sob ordens. Então, diga quem. Sob ordens de quem? Um deles olhou para o companheiro que estava rolando no chão. Uma boca cheia de dentes. Sim, é Mu Baixuan. Ele disse que se pudéssemos te eliminar, ele nos daria 30 milhões. E ainda nos ajudaria a sair do país. Levantei uma sobrancelha. Boca vazia, sem dentes. Vocês têm alguma prova? Aquele homem rapidamente tirou o celular. Sim, sim, sim. Veja isso. No celular estava a conta de Mu Baixuan e capturas de tela da conversa. Provas sólidas como uma montanha. Eu assenti satisfeito. Depois de gravar o vídeo, eu me virei e fui em direção à entrada da rua.
Aquela turma me observou sair com ansiedade. O tempo nem se atreveu a aparecer. Meu coração está muito feliz. Fui pulando em direção à casa dos Mu. Na sala de estar luxuosa da casa dos Mu, Mu Baixun estava sentado no sofá, prestando atenção enquanto as irmãs falavam sobre mim. O rosto dele estava cada vez mais. A inveja e a insatisfação dentro dele se agitando como uma maré. Ao mesmo tempo, depois que minha mãe soube que eu estava sendo disputado por universidades de ponta, e seu coração estava ainda mais confuso, a raiva e a insatisfação se entrelaçavam. Ela lançou um olhar fulminante para o pai de Mu, e começou a falar de maneira sarcástica. Veja só, é tudo por causa da sua decisão. Quanto nós perdemos. Eu já disse isso antes. Não expulse Mu Jie. Agora você se arrepende, não é? O pai de Mu ficou completamente irritado com suas palavras. Ele bateu na mesa e se levantou abruptamente. Você ainda tem coragem de dizer isso? Quando expulsou Mu Jie? Você não tem vergonha? Agora você ainda me culpa. Mu Baixun estava ouvindo tudo ao lado. E sentia cada vez mais que era uma pessoa. Mesmo que eu voltasse, não seria uma ameaça para ele. Mas a realidade lhe deu um tapa forte. Ele riu friamente por dentro. Depois de hoje à noite, aquele homem desaparecerá completamente deste mundo. Ele não o ameaçará mais. Pensando nisso, ele quase não conseguiu conter o riso. O tempo é um estado de ser. Ele não recebeu notícias daquele grupo. Em teoria, eles deveriam ter chegado ao local há meia hora. Mu Baixun começou a ficar um pouco inquieto. Nesse momento, um estrondo ecoou. A porta da casa dos Mu caiu com um estrondo. Mu Baixun olhou aterrorizado. Ele viu que eu estava segurando um bastão de beisebol. Eu estava parado como uma figura ameaçadora. Eu os olhei com uma expressão desafiadora. Vocês estão todos reunidos. Um por um. Eu pulei e pisei na porta caída, fazendo barulhos de rangido. Meus movimentos e expressões estavam cheios de provocação. Eu vim te procurar. Mu Baixun olhou aterrorizado para essa cena. A satisfação no coração desapareceu instantaneamente. Por quê? Por que tantas pessoas ele? Ele ainda pode voltar ileso. As palavras que ele pensava em seu coração acabaram saindo pela boca. Eu olhei ao redor das pessoas na sala. Por fim, seu olhar fixou-se em Mu Baixun. Ouvi dizer que você pagou para contratar alguém para me dar uma lição. Eu ri mesmo. Continuou em silêncio perfeito. Eu também tenho algumas contas a acertar com você. O rosto de Mu Baixun ficou pálido. Seu corpo tremia incessantemente. Ele queria fugir, mas suas pernas estavam pesadas como chumbo. Eu me aproximei dele passo a passo. O bastão de beisebol em sua mão balançava com força. Você sabe o que significa tentar roubar galinhas e acabar perdendo milho? Eu acho que você deve ter uma boa compreensão disso agora. As pessoas na sala ficaram paralisadas com essa mudança repentina. Ninguém se atreveu a intervir. No momento em que eu apareci, o padre Mu, seu rosto instantaneamente ficou sombrio. Embora eu tenha ganhado fama recentemente, embora o tapete seja o mais original, muito notável, mas ele definitivamente não permitirá que esse filho da família seja abandonado. A entrar novamente na casa da família Mu, ele me encarou e perguntou com um tom frio e duro: O que você está fazendo aqui? A família Mu não te recebe. Saia daqui. Eu ri levemente e respondi um pouco sem jeito: Ai! Eu não acabei de dizer? Eu vim aqui para acertar as contas. Dito isso, eu dei passos largos em direção a Mu Baixun. Agarrei seu colarinho, levantando completamente, porque o bastão de beisebol que eu segurava manteve as 3 irmãs da família Mu afastadas. Ao ver isso, Nia e apressou-se a tentar acalmar, encerrar a música. Vamos conversar civilizadamente. Mas o que ela disse foi interrompido por um grito de raiva meu. Eu a encarei com raiva. Eu a encarei, com os olhos brilhando, claramente sem dar a ela qualquer oportunidade de intervir. Eu apertei a mão, puxei Mu Baixun para perto. Olhei fixamente em seus olhos e perguntei: Mu Baixun, eu já saí de casa porque você continua me perseguindo sem me deixar em paz. Por que você continua me perseguindo sem me deixar em paz? Mesmo que você seja o cão de alguém, também não pode ficar grudado em mim assim sem me deixar em paz. Eu sou a mãe que destruiu o túmulo da sua família me amar assim. Ou seja, você mesmo. Sabe que algumas diferenças não vêm apenas de ocupar um lugar. Então você ficou com ciúmes. Eu dei um tapa forte. Mu Baixun voou como uma pipa sem linha cair no chão. Os outros, ao verem, quiseram ajudar.
Mas eu olhei ferozmente ao redor, ameaçando. Quem de vocês se atreve a vir aqui? Eu então joguei para alguém. Meu tom era frio e firme. Fazia as pessoas tremerem de medo. Mu Baixuan cobriu o rosto. Seu rosto, inchado como o de um porco, estava cheio de medo e indignação. Ele recuava enquanto olhava ao redor. Encerrar a música. Isso é ilegal. Você não pode me fazer isso. Eu arqueei as sobrancelhas ao ouvir isso. Soltou um som. Ri sarcasticamente. Então você também sabe que contratar alguém é ilegal. Então por que você ainda procurou alguém para me bater? Mu Baixuan ficou tremendo de medo. Mas ainda assim, ele insistia em se defender. Eu não fiz isso. Eu só pedi que eles te dessem uma lição. Eu soltei um bufar frio. Dar uma lição. Que tom arrogante. Você acha que as coisas que você fez são conhecidas? Contratar alguém para me seguir. Ainda quer me matar. Hoje eu vou acertar essas contas com você. Eu me aproximei novamente de Mu Baixuan. O pai de Mu também percebeu a gravidade da situação. Ele gritou em um tom grave. Canção de Mu. Não exagere. Afinal, aqui é a casa da família Mu. No entanto, suas ameaças não me afetaram. Este não é o lugar para você se comportar assim, família Mu. Haha. Eu comecei a rir alto. Você acha que eu ainda me importo com essa chamada família Mu? Eu vim aqui hoje apenas por justiça. Dito isso, eu levantei novamente o bastão que estava em minha mão. A mãe de Mu estava extremamente dividida neste momento. Ela queria que seu filho excepcional voltasse para casa, mas também não conseguia se separar de Mu Baixuan, que criou desde pequeno. Ela estava de pé ao lado, hesitando em falar. Canção do pastor. Será que há algum mal-entendido? Ao ouvir as palavras mal-entendido, não consegui conter uma risada alta. Mal-entendido. Que mal-entendido? Perguntar, com um tom cheio de sarcasmo. A raiva é evidente. O pastor, ao ver isso, lançou um olhar furioso para a pastora. Puxou-a para o lado. Ele se virou para mim, ameaçando. Canção do pastor. Se você continuar com essa palhaçada, eu vou chamar a polícia. Vou te processar por invasão de privacidade. Vou te processar por invasão de privacidade. Sorriu de forma divertida. Sem se importar, disse. Chamar a polícia. Justamente eu também tenho algo para entregar. Algo importante. Justamente eu também tenho algo para entregar. Minha atitude deixou o pastor atordoado.